Glória a Deus! Estes testemunhos não são maravilhosos? E tudo aquilo que Deus está fazendo neste ministério? E veja, todos somos partes disso, porque você é daqui. E assim como cada pastor e cada igreja é única em qualquer lugar do mundo e cada uma delas tem um propósito específico que o Senhor estabeleceu, nós também temos um propósito. E eu acredito que é revelar, amém, tirar a poeira e trazer de volta o evangelho da graça do jeito que Paulo pregava. Amen. Amém? E temos feito isso por muitos anos. E no ano passado algo aconteceu. Lá no meio do ano, eu me lembro de não conseguir dormir. Às vezes, quando você não consegue dormir, não culpe o diabo. Ou não culpe a feijoada que você comeu na noite anterior. Ok? Às vezes, quando você tenta e parece que não consegue dormir, parece que você está disposto. Sabe, o inimigo quando vem traz depressão, dor de cabeça. Mas quando é algo que vem de Deus, você se sente bem, disposto. Você dorme umas 2 horas e aí você acorda, talvez seja Ele querendo falar com você. Então pergunte a Ele. Se lembram do jovem Samuel, quando ele ouviu a voz de Deus? Amém? Deus falou com ele, mas ele não sabia que era Deus. Então, ele precisou de alguém, que neste momento sou eu, que estou dizendo a você, Samuel, da próxima vez, diga, Senhor, eis-me aqui. Estou ouvindo. Amém? E ele vai te mostrar, e ele te dará com certeza visões. Ele pode te dar uma visão razão, ou uma palavra, ou apenas colocar no seu coração um certo desejo. Amém? Mas pergunte ao Senhor. Eu creio que muitas vezes nós perdemos coisas de Deus porque muitas vezes não entendemos a forma que o Senhor fala. Ok? E sei que recentemente muitos de vocês têm tido experiências. Então, lá no meio de 2021, eu não consegui dormir e perguntei ao Senhor, Senhor, está tentando falar algo para mim? Algo que não me disse durante o dia, como quando o Senhor disse para Jó, Deus disse assim, que no meio da noite, durante o sono do homem, quando ele está no travesseiro, quer que o Senhor se revela e dá instruções. E eu creio que isso se deve à nossa ocupação. Não é que Deus não fala durante o dia, mas é que estamos muito ocupados. Especialmente hoje em dia, nós estamos sempre no celular. Nos dias de hoje, existe como uma corrente invisível que nos conecta ao nosso telefone. E no tempo livre que temos, nós não meditamos, apenas olhamos o telefone. E nisso o diabo ganhou. O celular em si não é errado, mas sim o que você faz com ele. Então é o seguinte, Deus fala conosco à noite. Eu estou falando muito aqui, mas deixa eu contar. Aí eu perguntei, e o Senhor me mostrou coisas que estavam fervilhando no meu coração, um desejo que estava no meu coração, de ver o Evangelho avançar mais rápido. E esta foi a palavra que Ele colocou no meu coração, que o Evangelho deve caminhar mais rápido, mais alto e mais forte. Amém? Para ir mais longe do que Ele já foi. E eu sei que missionários do passado tiveram que ir fisicamente pregar o Evangelho. Tinham que aprender o idioma daquele povo local. Eles tinham também que atravessar desafios geográficos, como subir colinas, montanhas e até vales profundos, atravessar mares, etc. Tudo isso toma tempo. Mas creio que Deus revelou a tecnologia, por isso que o telefone não é ruim. Amém? Mas para o Evangelho, de fato a Bíblia diz que devemos nos exortar diariamente. É por isso que temos o WhatsApp, temos mensagens, para estarmos conectados. Use para a glória do Senhor, amém? E o Senhor me disse que para o Evangelho ir mais longe, e aí eu me lembrei que tenho uma propriedade intelectual, ou seja, os sermões que são vendidas, amém? Porque esta é uma luta de todos os pastores e líderes de qualquer lugar do mundo. Sabe, eu não tenho o salário desta igreja. Amém? Isso é algo único que o Senhor colocou no meu coração, eu não encorajo ninguém a fazer o mesmo. Essa decisão foi tomada há muito tempo já, mas agora Ele falou para abrir mão das mensagens também. Mas aí eu perguntei, mas como vou fazer isso, Senhor?
Mas no meu coração eu sentia que o evangelho precisava ir mais longe. E sabe, se vender a mensagem, apesar do nosso preço comparado com qualquer outro lugar, sabe, é ainda um preço muito competitivo. Mas eu senti que deveria remover o preço, especialmente nas minhas mensagens mais recentes, e são elas que compõem a maior parte do faturamento. E então eu senti que as minhas últimas mensagens, que são a maior parte do meu rendimento, que vem dessa propriedade intelectual, amém? Não as mensagens antigas. A maioria das mensagens antigas estão disponíveis, então as novas são as mais compradas. Então eu senti o Senhor dizendo, entregue-as, tire as barreiras. O Senhor me disse que não deveria haver nenhuma barreira, e elas caíram. Que o evangelho vá mais longe, mais forte e mais alto. Você está disposto? E lá atrás, quando o Senhor pediu que eu abrisse mão do salário da igreja, a igreja estava indo muito bem. Eu perguntei, Senhor, mas como? E ele ficou em silêncio. Novamente ele estava em silêncio. Está disposto? E agora eu já entendi. Eu sei que ele me ama. Amém? Eu sei que ele não é um tirano. Eu sei que ele é um pai amoroso. Ele te ama e sabe o número de cabelos na sua cabeça. E quando o número é 0, é mais fácil. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele se preocupa com cada detalhe. Amém? A Bíblia diz que não existe nenhum pensamento que ele não saiba. E ainda assim ele ama a todos nós. E ele perguntou, está disposto? E eu disse sim. E no dia seguinte eu falei com o pastor Darren. É ele quem cuida deste ministério. E ao mesmo tempo, o pastor Darren também tinha tido a sua experiência com o Senhor. E o que o Senhor disse para ele foi para remover as barreiras das últimas mensagens. Mas como assim? Como ele ouviu no mesmo tempo que eu ouvi? Só pode ser o Senhor. E foi assim que eu descobri que ele tinha de fato nascido de novo. Eu estou brincando, amém? Ele é alguém que tem a sabedoria de Salomão. Então nós conversamos e eu compartilhei com ele alguns detalhes, como a noite que eu não tinha conseguido dormir. E ele disse para mim aquilo que o Senhor tinha falado para ele. E eu fiquei animado porque eu vi que havia uma concordância e eu disse, e o Senhor também me disse isso. E eu disse, você cuida dos detalhes porque o meu trabalho é preparar as mensagens, amém? E eu preparo muitas mensagens, porque de domingo em domingo o tempo passa rápido. E eu preparo mensagens para os meus pastores, eu gasto tempo também com eles, compartilhando a palavra, e tudo isso toma muito tempo. E este é o meu ministério, é para isso que eu fui chamado. Não fui chamado para cuidar dessas coisas, então pedi que ele cuidasse de tudo, e que trabalho ele fez? Num curto período, veja os testemunhos que vocês ouviram. Amém? E eu não fiz isso por ter visto isso. Amém? Na verdade, eu nem sabia que o YouTube havia atingido 1 milhão de inscritos. Lembram que eu falei para vocês que eu estava de férias? Enquanto você descansa, amém? Descanse no Senhor provedor. Aqui é um exemplo, voltando neste ponto, amém? Mas o melhor de tudo são as vidas que foram impactadas. As pessoas que querem que o evangelho vá mais longe. Eles são, na verdade, os patrocinadores desta obra. Para outras pessoas, eles estão pegando o livro Destinados a Reinar e presenteando outras pessoas. E aí eu falei de tudo aquilo que o Senhor havia revelado naquela noite com o pastor Darren, no dia seguinte. E eu disse, é como se todos estes anos de sermões, é como o armazém de José. Só para lembrar que o nome dele é Joseph em inglês. Os 7 anos de abundância que estava guardado, mas no tempo certo, quando os 7 anos de fome vieram, Deus disse, pode abrir o armazém. E eu senti o Senhor dizendo, pode abrir o armazém. Amém? E será dado ao qualquer um que pedir. E Deus disse, abençoe porque as pessoas serão abençoadas. E eu agradeço a todos que se tornaram um Gospel Partner, as pessoas dessa igreja e a todos ao redor do mundo. Vocês são verdadeiramente as minhas mãos, meus braços ajudando a alcançar mais pessoas. Amém? E estamos alcançando os 4 cantos da terra e o evangelho será pregado.
para os 4 cantos da terra. E Jesus voltará. Amém? E você é parte disso. E isto significa, a propósito, isso não é algo único, porque o apóstolo Paulo tinha os seus parceiros. Você pode ler na Bíblia que vez após vez, Paulo falava de seus parceiros, meus companheiros no Evangelho. Ele fala diversas vezes, e é isso que vocês são, parceiros. E toda e qualquer bênção, toda e qualquer recompensa que eu receber, você receberá. Porque é isso que significa ser parceiros de Evangelho. E é isso que recebemos. Glória a Deus. E temos visto o Evangelho se espalhar por todo o mundo. É por isso que em tão pouco tempo vemos as pessoas buscando mais. Mas aqui tem algo que não podemos fazer, que é o desejo das pessoas de ouvir. Isso vem do Espírito. E temos ouvido que as pessoas querem ouvir. E isso é algo muito bom. E através da graça de Deus, podemos dizer que nos próximos 60 anos ainda estaremos semeando na vida das pessoas. Amém? Amém? E eu ainda quero estar por aqui. E quantos desejam estar também? Amém? Fique firme, fique jovem, fique na bênção. E quem acredita nisso, diga amém. Amen. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para a palavra? Ok, de certa forma vamos continuar de onde paramos na última semana. É um novo sermão. Mas eu quero dizer para todos vocês que existe um princípio bíblico, que aquilo que já foi é aquilo que é no presente. E também aquilo que é aquilo que virá. Foi isso que Salomão disse em Eclesiastes. Vamos ler. Ele diz, o que foi, tornará a ser. Então, quando você lê todas as histórias do Velho Testamento, e por que nós lemos se elas aconteceram há 3.000 anos atrás, e as mais antigas até 4.000 anos atrás? Amém? Agora, por que estamos lendo? Porque a Bíblia diz em Coríntios que foram escritas para admoestação. E a palavra utilizada foi, e todas estas coisas são, a palavra foi tupos, ou seja, tipos, padrões, para aprendermos. Na verdade, eles tinham o mesmo Cristo que nós. Vamos ver como Deus os equipou. Vamos observar os seus passos. Vamos ver qual era a postura deles. Porque vivemos os mesmos problemas. Entendem o que eu digo, certo? É preciso entender que não há nada novo debaixo do sol. Salomão disse, o que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Porque não há nada novo debaixo do sol. Até mesmo os 7 anos de abundância, estes anos se passaram, eu não sei. Mas eu sinto que estamos entrando em alguns anos de fome. 7 anos de fome, 7 anos de abundância. E o que o Senhor falou para mim na última semana, aliás, no último ano sobre esse armazém, que somente é aberto no começo da fome. Quando a fome começou e as pessoas sentiram a falta. E o Senhor permite que isso aconteça porque, às vezes, quando as pessoas prosperam, elas não pensam em Deus. E Deus as ama, e elas não pensam em suas almas. Elas não gostam de pensar nisso. Mas a Bíblia usa a palavra pecadores. E Jesus morreu por pecadores. Enquanto ainda éramos pecadores, Jesus morreu por nós. Isso é amor. Ele não disse se enquadre ou cai fora. Limpe-se antes de se achegar a mim. Ele não disse. Jamais ele disse isso. Os homens dizem. Amém? Ele diz, venham como estão, e eu vou te transformar. Receba Jesus primeiro, e ele te dará o poder de ser filho de Deus. Amém? Glória a Deus. E foi enquanto éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Estão ouvindo, igreja? E quando olhamos para o padrão daquilo que já aconteceu, nós vemos o que vai acontecer. O que acontecerá, mas nós temos os mesmos recursos, a mesma sabedoria que o Senhor entregou para José, os mesmos recursos, aquilo que Deus entregou para eles, é aquilo que devemos estudar. Pastor, vivemos num tempo que hoje a igreja está sendo totalmente subjugada. Houve um tempo que até mesmo na América, sabe, existem estatísticas que mostram que as pessoas que mesmo que não iam à igreja, respeitavam a igreja, falavam bem dela. Sim, eu sei que parte disso é culpa da igreja, é culpa nossa. Nós
Em alguns casos, caímos publicamente, coisas que não deveríamos ter feito, e me refiro à igreja como um todo. E eu entendo isso, mas estas são coisas que já aconteceram com as pessoas lá no passado, décadas atrás, um século atrás ou séculos. Até no tempo de Martinho Lutero, nunca houve cristãos perfeitos, em termos de questões morais. Mas é por isso que precisamos estabelecer que somos a justiça de Deus e justiça como um presente. Se eu posso ser a minha própria justiça, se partimos de um lugar onde eu sou a minha própria justiça, logo eu não preciso da justiça de Cristo. Se eu tenho minhas próprias roupas que estão limpas e brilhantes, por que eu precisaria da roupa de outro? Então somos todos pecadores. Mas isso é bom, por isso precisamos de um Salvador. Por isso precisamos das suas vestes de justiça. E este é o Evangelho. Então, ouçam. Não existe nenhum outro tipo de crença que diga que a justiça, ou seja, estar em paz com Deus, seja algo que venha de presente. Apenas no Evangelho. Em nenhuma outra crença. Você pode me mostrar qualquer crença. Amém? Você não encontrará onde justiça é uma dádiva. Apenas no Evangelho. Amém? Apenas no Evangelho. Então recebemos essa dádiva, e é por isso que estou animado e permaneço animado e sempre serei. Eu permaneço em João 3,16, permaneço em 2 Coríntios 5,21, onde diz que Deus fez Cristo pecado por nós, para que nos tornássemos a justiça de Deus em Cristo. Isso ainda me anima muito, e eu estou muito animado, porque isso muda o meu dia, especialmente quando você olha para você mesmo e vê todas as suas falhas, você enxerga os seus pensamentos, e são pensamentos de trevas, e quanto mais trevas eles são, mais escuros ficam, e aí mais pensamentos de trevas temos, e este ciclo vicioso é o que causa o que nós chamamos hoje falta de saúde mental. Mas Deus nunca quis que pensássemos assim. Ele nunca quis que olhássemos para nós mesmos. Ele quer que olhemos para a sua glória, para sermos transformados de glória em glória, a mesma imagem do Senhor. Temos alguém para olharmos que é perfeito. Sabe um diamante? Quando viramos, vemos todas as fagulhas daquela joia, as cores, a vibração. Amém? E o diamante é algo criado. Imagine aquele que criou o diamante e todas as outras coisas. Ele é o criador de tudo. E ele se fez carne e veio como homem. E se aquilo que ele criou é lindo, quanto mais ele. Amém? Se você acha seus filhos tão adoráveis, ou seus netos tão graciosos, aquele que os criou deve ser muito mais gracioso. Se ele criou as flores que exalam a mais deliciosa fragrância, olhem para as montanhas, certamente quem a criou é muito mais belo, mais cheiroso, mais majestoso do que as maiores montanhas. Amém? Porque, veja, o maior não pode vir do menor. Isso não existe. O pequeno vem daquele que é grande. E se existe algo que é grande, imagina ele. Mas o diabo cegou a mente das pessoas para que não vissem a glória de Deus no rosto de Jesus Cristo. Mas a nossa luta é pregar, para que todos possam te conhecer. Eu posso ouvir um amém? Então, quando entendemos que aquilo que aconteceu, acontecerá, porque se olhar atentamente a primeira parte da Bíblia, o primeiro homem e a primeira mulher, onde temos a árvore da vida e a árvore do conhecimento, e temos os rios que fluem do Éden. O que temos no último livro da Bíblia? Não temos a árvore do conhecimento, mas temos a árvore da vida. Amém? Percebem isso? Vemos aqui o paraíso perdido e o paraíso retomado, restaurado. Então, de certa forma, é como um espelho, exceto que no Apocalipse é algo ainda maior, em glória e grandeza, comparado ao Jardim do Éden. Então, aqui temos um espelho. Se olhar atentamente, do Apocalipse, que é o final, voltando... Veja, estamos avançando, mas olhando para trás. Então, no passado, onde estamos? No dilúvio, algo acontece antes do dilúvio. O homem fica cada vez pior. A Bíblia diz que Deus viu a maldade do coração do homem e os seus pensamentos, e toda a sua decadência para o mal. E isso entristeceu o Senhor. E ele encontrou apenas Noé como justo. O que Jesus disse sobre a sua volta? Ele disse, como nos dias de Noé.
assim será. Veja como nos dias de Noé. É como se ele dissesse sobre o nosso futuro. Quando ele falou isso, ele falava dos nossos tempos. Mas compara o nosso tempo com algo do passado. Noé. Vivemos os dias de Noé? As pessoas acham que estamos vivendo numa esfera de pecados piores, novos. Não! Já existia nos tempos de Noé. Eles só mudaram de forma e estilo. Porque hoje todos aceitam. Então, o homem se tornou cada vez pior e cada vez mais rebelde, decidindo não reconhecer a Deus. Você pode falar qualquer coisa, mas se falar sobre Deus, se torna um tabu. Amigos, chegamos em tempos que é importante que nossos filhos cresçam numa família. Veja o que Noé fez. Eu amo este versículo. Pela fé, Noé preparou uma arca para salvar sua casa. Pela fé, Noé preparou uma arca para salvar a sua casa. Se os pais querem perecer, ok? E se recusam a ouvir o evangelho, então ouça, você prepara a sua casa. A cada dia, através das suas palavras, com os seus filhos, com o seu comportamento, por aquilo que você demonstra, na verdade você está construindo a sua arca. A cada dia você está preparando a sua arca. Amém? Para salvar os da sua casa. Eu oro para que essa palavra seja para você. Amém? Comece a ler para os seus filhos, se eles são crianças ou se eles são adolescentes. Leia para eles e fale para eles sobre Jesus. Marque um início. Amém? Faça um acordo com eles, talvez seja sábado à noite. Então, filho, todo sábado à noite vou compartilhar algo da Bíblia. Uma vez por semana. Comece devagar. Se são crianças, você consegue influenciar mais. Se são mais velhos, não é tão fácil. Amém? Talvez você se sinta desconfortável. Ah, Pastor Prince, todos devem ler a Bíblia. Todos devem gastar tempo na palavra de Deus. Não só os pastores. Amém? Então, é por isso que estamos abrindo o armazém. Lá tem tantos estudos. E então, vamos começar com a Academia da Graça. Amém? E vamos dizer o que você deve estudar. Tudo o que você precisa, porque a Academia da Graça cobre todo tipo de estudos. Até mesmo eu tenho um estudo que é muito relevante hoje que Deus me entregou. Uma série chamada Como Encontrar o Parceiro da Sua Vida. Amém? Porque foi assim na minha vida e eu encontrei versículos que dizem que existe um preparado. Eu uso a linguagem da Bíblia, um preparado. Durante o tempo se ensinava sobre a escolha perfeita de Deus. Eu tinha um problema com essa escolha perfeita porque eu sempre pensava comigo mesmo. E se existe uma escolha perfeita que é somente uma pessoa, amém? Ao invés de um preparado como Rebeca para Isaac. Posso falar um pouco sobre isso? Ok. Amém. Então nas próximas 5 horas compartilharei. Então vamos lá, 3 cultos em 1, amém? Então, vamos lá. O Senhor me mostrou que existe alguém preparado. Como aquele servo perguntando, Deus, me mostre, enquanto aquelas mulheres se aproximavam. Então me mostra, Senhor, quem é a sua pessoa preparada, não a escolha perfeita. Aqueles que dizem que existe apenas uma pessoa, ok? O que acontece quando aquela pessoa morre? Então vamos imaginar que cada pessoa é feita para ficar com alguém. Então, se este alguém morre, você pode se casar de novo? Se casar com alguém, você estará roubando essa pessoa que deveria ficar com outra pessoa. Porque essa pessoa é a pessoa perfeita para outra pessoa. Então, se a escolha perfeita morreu e você casa com essa pessoa, e você se casa com este alguém, você está roubando da escolha perfeita dele ou dela. Percebam que não faz sentido, mas existe alguém que o Senhor escolheu. Amém? E se essa pessoa perde o outro por algum motivo, amém? E sabemos que essas coisas acontecem. Por alguma razão a pessoa perdeu aquele escolhido, ou a pessoa quer ir embora, não significa que aquela pessoa não tem mais ninguém, ou que aquela próxima pessoa seria de outra pessoa. Amém? Uau, esse estudo é maravilhoso, ele vale ouro. Vai lá, Pastor Prince, prega para alinharmos essas ideias. Amém? Vocês estão aqui? Eu permaneço com a minha escolhida e pretendo ficar com ela para sempre. Com a minha preparada. Amém? Oh yeah.
Glória a Deus. Então vemos, conforme falamos em Oséias 6, vamos ver de novo. Vimos na semana passada que depois de 2 dias, ou seja, no terceiro dia, ele nos levantará. No terceiro dia, ele nos levantará. Algo acontecerá no terceiro dia. Ele não disse que aconteceria no primeiro ou no segundo. Aliás, estes dias, para Deus, são diferentes. Nós sabemos que para Deus, vemos em 2 Pedro, que diz, amados, não se esqueçam disso, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Vejam o princípio. Amém? Então, se você diz para Deus, você está pedindo uma esposa, você diz, me dê a esposa mais bonita, ou a mulher orando, me dê o homem mais próspero. Daí, então, Deus responde, 1 minuto, ok? Aí você calcula. Um dia para ele é como 1000 anos. Então, você faz a regra de 3, quantos minutos tem um dia, e aí você saberá. Eu estou brincando, amém? Na verdade, ele diz, antes de vocês pedirem, eu responderei. Enquanto estiverem falando, o Senhor estará respondendo. Ok? Amém? Quantos tiveram a experiência de Deus responder antes da oração? Isso não é para encorajar uma preguiça de orar. Estou apenas dizendo que este versículo está acontecendo. E depois de 2 dias, algo vai acontecer, ele nos reavivará e nos levantará. E nestes 2000 primeiros anos, até mesmo Martinho Lutero não podia dizer aquilo que nós podemos dizer. Nós somos a geração, e eu acho que talvez 1º de janeiro de 2021, nós demos o primeiro passo nas primeiras horas do terceiro dia. Amém? Porque estamos a 2000 anos de Jesus. 2 dias se passaram, porque para Deus apenas 2 dias se passaram, porque Ele não vive no tempo. Ele está fora do tempo. Na verdade, Ele criou o tempo. Então, 2 dias se passaram, estamos então no terceiro dia. No terceiro dia, Ele nos levantará e viveremos em Sua presença. No terceiro dia, Ele nos reavivará. Essa palavra reviver é raiar. E raiar, em hebraico, significa reviver, curar, restaurar. Haverá um tempo de restauração nesse terceiro dia. Então, quando entendemos que aquilo que aconteceu acontecerá, e aquilo que é tornará a ser no futuro, porque não há nada novo debaixo do sol, entendemos que isso é para nos ajudar, para entendermos o que está acontecendo, para termos sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, para lidarmos. Então nós vemos que existe um outro princípio que está em 2 Reis. Quando fala sobre Ezequias, Deus disse para Ezequias que ele iria morrer. Imagine que palavra, Deus dizendo para Isaías, para dizer para Ezequias, arrume a sua casa porque você vai morrer. Imagine receber essa palavra do profeta. Ele então se virou para a parede e chorou. E chorou, chorou e chorou. E então ele clamou ao Senhor. E Deus disse para Isaías, volte. Isaías estava ali saindo do palácio e Deus disse, pode voltar. E ele deu meia volta. Viram? Vou fazer de novo. Ele estava andando. Então, volte. Ok? You can tell by the way I use my walk. I'm a man of God. No time to talk. Yeah. All right. Ok, me desculpem, foi espontâneo. Vamos lá. Então assim diz o Senhor, Deus de Davi, o seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Uma coisa é ouvir a oração, outra coisa é ver as suas lágrimas. Cada lágrima derramada, o Senhor vê. Talvez você ache que ninguém vê, mas Ele vê. Até aquela que você segura, Ele vê. Amém? E Ele diz, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. E certamente eu te curarei. Não talvez, certamente. Então veja que foi o próprio Deus que ordenou que ele morresse. Por algum motivo, não me pergunte, isso é algo que você deve perguntar para Deus. Mas ainda assim, apesar do que Deus disse, ainda fale com Ele. Você ainda pode negociar com Deus. Muitas orações são negociações. Também. É claro que não podemos dar nada ao Senhor que faça diferença, mas podemos falar com Ele. Talvez um desses dias eu ensine sobre isso, que em algumas orações não devemos discutir, mas apresentar a Deus o caso. Amém? E dizer para Ele, quando você vê coisas acontecendo com pessoas, não permita que isso aconteça comigo, Senhor. Especialmente essas coisas. Comigo e com minha família, diga isso para Ele. Não recebem porque não pedem. Peça ao Senhor vida. Aquele rei iria morrer, e não foi o diabo que disse, foi Deus que disse. Mas ele falou com aquele mesmo Deus, e ele pediu vida para Deus. E o Senhor enviou o profeta de novo, e ele disse, certamente te curarei, quando? Daqui a 3 dias você subirá no templo.
Estamos vendo aproximar o dia da volta de Jesus e cada vez mais devemos estar na casa de Deus. Amém? Devemos estar reunidos na casa do Senhor, sempre adorando ao Senhor. Não abandonem a Assembleia. Precisamos estar juntos, muito mais agora que os dias estão se aproximando. E aquilo que era é aquilo que há de ser. Quem foi o primeiro grupo a saber? Os primeiros que ouviram que, não me refiro às profecias, literalmente fala do evento, quando Jesus nasceu. Qual foi o primeiro grupo a saber que Jesus nasceria em Israel? Fora de Israel, provavelmente Iraque, seriam os megais. Mas em Israel, quem foram os primeiros? Os pastores. Quem disse pastores? Brilhante. Amém? Eu sabia que você é da Igreja Nova Criação. Amém? Então, foram os pastores. E na segunda vinda de Jesus, aquilo que foi no passado, voltará a ser. Amém? Qual será o grupo de pessoas? Os pastores. E esse pastor está dizendo, quanto mais virem o dia se aproximando. Tem pessoas que percebem que o dia está se aproximando. Ou então, como saberemos que o dia está se aproximando? Então, sabemos que o dia está se aproximando mais do que qualquer geração. Está se aproximando e eu digo a você, eu vejo. E quanto mais vemos, mais precisamos estar juntos. Quanto mais vemos o dia se aproximando. Okay? Então, sempre procurem estar juntos. Quando a igreja foi perseguida no livro de Atos, eles se reuniram para orar a Deus. E Deus agitou aquele lugar. O lugar onde oravam estremeceu. É chegado o tempo de estremecer este lugar. Vamos nos reunir e orar. Amém? Amém? A cada problema que tinham, se reuniam. E eles eram poderosos, sabe por quê? O quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, porque ali Deus ordena a vida. É ali que os demônios caem. É ali que a unção do Espírito Santo é derramada. E neste momento coisas grandes acontecem. Quando o povo de Deus se reúne, grandes coisas acontecem. Muitos milagres, grande parte dos milagres que acontecem quando a igreja está reunida. Glória a Deus. Não abandone a Assembleia. Lembrem daquilo que aconteceu. Havia um homem que estava na apresentação de Jesus. Na primeira vinda de Jesus. Na segunda vinda, ele não virá mais como um bebê. Ele abrirá os céus para nós. Sabemos que ele vai voltar, mas aquele homem viveu até a idade avançada. Qual era o nome dele? Simeão. Haverá aqueles que estão vivos e permanecerão, até que vejam Jesus face a face. Haverá uma geração de cristãos que viverão por muito tempo. Eu disse vida longa. Diga amém, você vai receber esta vida longa. Aqueles que estão vivos, isso inclui aqueles que são jovens, mas aqueles que permanecerão vivos, receberam algo de Deus, revelados a eles que descobriram como viver longamente. Amém? Eles não envelhecem cedo. Na verdade, eles carregam a promessa que assim conforme os seus dias seguirem, assim seguirá também a sua força. Eles têm essa promessa. Agora, no natural, o conhecimento natural diz isso. Conforme seus dias passam, na verdade, mais fraco você se torna. Quanto mais dias, menor a força. A Bíblia diz, assim como os seus dias, será também a sua força. Isso não é natural. Isso vem de um Deus extraordinário. Amém? E esta é uma promessa para o povo de Deus. Podemos ver muitos paralelos. Amém? E desta passagem de Ezequias, vemos que no terceiro dia haverá cura. Haverá cura. Sabemos que no passado, pessoas que iriam morrer em determinado tempo, mas nesta geração do terceiro dia, da qual todos nós pertencemos, haverá cura. Cura e provisão. Lembram da história de Abraão? Deus disse a Abraão para levar o seu filho a uma montanha, e ele não disse a montanha, uma montanha a qual eu te mostrarei. Amém? Então, quando Deus nos chama, nem sempre Ele mostra todas as coisas. A sua palavra é uma lâmpada que ilumina todo o meu caminho até o final. Não. Consigo enxergar o fim porque está tudo tão claro. Não. O caminho de Deus não é assim. A sua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu vou andando e o caminho vai clareando. Amém? Cada passo é um passo de fé. Você confia.
Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Porque conforme você anda, você vai clareando o caminho. Então não se preocupe com aquilo que você não entende. Vai clarear. Está te faltando alguma provisão? Não se preocupe, vai vir. O Senhor não permite que aconteça. O obstáculo não é removido. O portão não está aberto. A provisão não chega. Até que confrontamos aquilo. Até que a situação chegue. Até que estejamos frente a frente com o obstáculo. Já perceberam isso? Na semana passada, vimos que os sacerdotes de Israel que carregavam a Arca da Aliança, que representa Jesus Cristo. Amém? Eles carregavam a arca e foram os primeiros a pisar no Rio Jordão, que segundo a palavra de Deus estava num tempo que estava transbordando naquela estação. Provavelmente em março ou abril, na época da primavera, porque todo aquele gelo acumulado no alto da montanha começava a derreter. E derretia em quantidade, e tudo isso era como uma tsunami. Muita água que caía no Rio Jordão, e ele ficava muito largo. E foi neste tempo que Deus disse, pise no Rio Jordão. E a Bíblia diz que não aconteceu na noite anterior. Eles estavam no acampamento e dormiram pensando, e com as suas tochas olhando para o rio, e ele estava normal. Eles podiam até mesmo ouvir. E ainda quando se aproximaram no dia seguinte, ainda estava transbordando. Até que aquele que carregava a glória de Jesus, aquele que anseia em seu coração, aquele que exalta Jesus, porque este é o ministério sacerdotal, e eles pisaram no rio que estava transbordando. E aquele rio que flui da montanha mais alta de Israel, o Hermon, dos pés do Hermon e Arden, dali vem o Jordão. Jordão significa descendente. Sabia que ele é o único rio do mundo que é tão comprido e desce até o lugar mais baixo da terra? O Mar Morto. O Mar Morto é o lugar mais baixo do planeta Terra. E ele retrata essa descida, e Deus diz que desde a queda de Adão, e existe uma cidade chamada Adão, e a Bíblia diz que desde a queda de Adão o homem começa a descer, até o Mar Morto. Não há vida. E colocaram pedras, o ponto que marca a mudança. E Jesus, a Arca da Aliança, entrou e exterminou com aquilo. E o Senhor atingiu jogando as águas para cima. E a Bíblia diz que levantou uma coluna até chegar na cidade de Adão. Deus está mandando de volta a maldição até a queda do homem, onde tudo será revertido. Tudo foi restaurado por conta de Jesus Cristo. Então, Jesus sendo a Arca da Aliança, carregado por pessoas que carregam o ministério sacerdotal, pessoas que pisarão no rio, mas quanto mais se aproximavam, mais ouviam o barulho daquele rio muito forte, torrencial, mas ainda caminhavam em fé, carregando a glória de Jesus. Então tudo o que você precisa, todo obstáculo que você está enfrentando, Deus não te dará a fé e nem te mostrará o milagre até que você pise nas águas. É assim que Deus trabalha. Apenas quando os sacerdotes pisaram, no momento em que a sola dos seus pés tocaram o rio, Bang! o rio voltou. Essa é a provisão de Deus. Ele quer que dependamos dele. Ele quer a nossa dependência. Sabe, ele não te dá a força. Eu lembro quando eu fui convidado para pregar pela primeira vez, adolescente, eu estava tão nervoso, tão assustado que eu memorizei todo o meu sermão. Eu decorei as piadas, eu decorei tudo. Cada palavra. De tão nervoso que estava. Se eu esquecesse algo, não tinha como consertar. Porque quando você decora versículos ou o sermão inteiro, se você parar, não tem como voltar. Era nessa linha ou naquela? Eu decorei porque eu estava tão nervoso de falar com tanta gente. E por natureza, eu já contei para vocês que quando eu estava na escola e eu gaguejava, eu costumava falar. Eu gaguejava. Percebe? É assim que acontece. Então, eu era gago, eu não conseguia falar bem, assim como Moisés, que também era alguém que gaguejava, ele também era gago, e Deus usa gagos para falar para ele. Deus manifesta a sua força na nossa fraqueza. O mundo diz, esconda a sua fraqueza. Isso é vergonhoso. Esconda a sua fraqueza, não mostre a sua fraqueza. Deus diz
que ele manifesta sua força somente na fraqueza. Apareceu um jumento e ele morreu de ataque cardíaco. Os urubus vieram e comeram a carne. Os lobos vieram, as hienas, e comeram tudo, ficaram os ossos. Então as formigas vieram e comeram tudo, até os ossos. Agora não sobrou nada. O macaco está morto. Então veio um homem, muito magro, e ele estava cercado por 1000 homens. E esse não é um daqueles filmes chineses de luta, isso é algo real. Não é um super-herói da Marvel, não, isso é algo real. Está na Bíblia, e eu sei que ele era magro porque Sansão não era forte, porque apenas quando o Espírito Santo vinha sobre ele, é aí que ele ficava forte e conseguia erguer um portão de bronze. Amém? Senão ele seria apenas um mero homem. A Bíblia diz que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Procure algum magrinho. E aquele magrinho estava cercado por filisteus, e ao redor ele não tinha nenhuma arma, a não ser algo morto. Algo que tinha moscas voando em cima. E ele pegou a jugular de um jumento, e com aquela queixada, ele matou 1000 filisteus. Ninguém imaginaria pegar algo que estava morto, mortinho da Silva. Já ouviram isso? Amém? Mas Deus trabalha assim. Quando você diz que morreu, Deus diz, eu ressuscito. Todos nós somos testemunhos disso. Morremos em nosso pecado. Mas o poder de Deus te tornou vivo. Amém? O Senhor pode ressuscitar os mortos. Amém, igreja? Nós ressuscitamos dos mortos. Amém? Não vamos morrer, nós vamos dormir. Se Jesus tardar, nós não vamos morrer, vamos dormir. Amém? Nós não vamos morrer, nós vamos dormir. Lembre-se, a morte já ficou para trás daquele que crê. A Bíblia diz que o crente dorme. Amém? Ele apenas parte para Jesus. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Mas a provisão vem quando você vai. Havia 10 leprosos e eles precisavam de cura, certo? Então eles vieram até Jesus e disseram, nós precisamos de cura. E ele disse, se apresentem ao sacerdote. Porque na lei, você se apresentava ao sacerdote quando você já estava bem. Não existe lei. Pode verificar o livro de Levítico. Você não vai encontrar que o sacerdote examinava alguém que foi curado. Ele examinava, na verdade, se a pessoa estava doente, para determinar a doença. Amém? Agora, ele estava dizendo, se portem como se já estivessem curados. Confiem em mim. E a Bíblia diz, enquanto partiram, foram curados. Conforme partiram, foram curados. Estão aqui, igreja? Amém? Então, novamente, é como se a provisão viesse no último momento. Imagine que você tenha uma apresentação amanhã. Amém? Que nem eu disse, que eu tive que memorizar todo o meu sermão. Eu tinha que aprender o princípio. Eu estava sem coragem, na verdade eu não sentia inspiração. E eu pensei, como me preparar? Falei, vou apenas decorar. Mas eu aprendi, naquele momento, que você não deve se preocupar. Você deve fazer o que tem que fazer. Preparar a mensagem, orar a Deus. E então, quando estiver lá, muitas vezes no último momento, Ele vai te dar. Ele vai te dar as palavras, Ele vai te dar a inspiração, a força. Eu aprendi isso. Um soldado lá nos tempos de Josué precisava aprender que Deus não colocaria força em seus músculos enquanto ele preparava sua espada na noite anterior da batalha com os filisteus. Não funcionava assim. A coragem vinha quando Deus dizia, não temas, porque eles estavam com medo. Apesar do medo, faça. E a força virá sobre você. A provisão virá. O suprimento virá. Eu posso ouvir um amém? Jesus disse, encham essas talhas de água, mas precisavam de vinho. Encham esses potes com água, mas precisavam de vinho. Uma coisa desta academia real da graça, essa eu inventei agora. Esta academia real da graça, ela vai te encher. Essas 6 talhas, que eram na verdade potes feitos com pedras. O número 6 fala na verdade sobre o homem. O número 6 representa o homem. O homem deve estar cheio da água da palavra. Então o Senhor pode transformar em vinho. Aí vem o sobrenatural. Quando você se enche da palavra de Deus, aí então o Senhor transforma em vinho. E há um vinho que é não alcoólico. Aleluia! Mas quando acontece a transformação?
Quando Jesus disse, encham essas talhas de água, eles estavam lá no fundo, lá na cozinha, nos bastidores da festa. Os servos estavam lá, Maria estava lá e a água mudou? Não. Ele disse algo mais, agora entregue para o organizador da festa. Quem tem coragem de ir lá levar? Era só água. Você está brincando com a minha cara? Deixa eu falar em gírias. Você está me tirando? Certo? E a Bíblia diz, quando eles foram, amém? E aquelas águas passaram por Jesus e se avermelharam e se tornou em vinho. Aleluia! Estão aqui, igreja? Amém? Peça e obedeça. Maria disse, façam tudo o que ele mandar. Enquanto você obedece, a noite toda, lançamos as redes e não pegamos nada. Não pegamos nada. Jesus, você é carpinteiro e nós somos pescadores experientes. Jogue a rede do lado direito. Lado direito, lado esquerdo, a gente já tentou de tudo. Nós somos pescadores. Mas, pela tua palavra, Pedro disse, vou jogar a rede. E naquele momento, quando ele jogou a rede, ele não conseguia nem puxar a rede de tão pesada que ela estava. Eram tantos peixes grandes. E quando ele conseguiu puxar, parecia que ela ia rasgar. Ele não preparou redes tão fortes, porque ele nunca imaginou realizar uma pesca daquela. E aí, finalmente, quando ele conseguiu colocar no barco, outros barcos vieram, porque o barco começou a afundar de tantos peixes. Isso demonstra a provisão do Senhor. Eu não sei como pessoas que são contra a prosperidade conseguem pregar isto aqui. Deus vai te dar um peixe. Ele vai te dar o que você precisa, não o que você quer. Reescreveram a Bíblia. A Bíblia não diz, o Senhor é o meu pastor e nada precisarei, em nada ficarei com vontade. Tudo que falta na sua vida. É claro que Deus não quer pessoas materialistas. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. O que vemos hoje é pessoas servindo ao dinheiro. Veja, uma coisa é trabalhar procurando ter resultados lucrativos, porque Deus ordenou. Veja, quando Deus fez o homem, ele disse, é uma ordenança dele, seja frutífero e multiplique. Não é apenas ter filhos, é ser frutífero, seja produtivo, onde quer que você esteja, seja produtivo. Amém? Sirva a sua empresa, sirva o seu chefe. Quem quer que esteja acima de você, sirva aquela pessoa. A propósito, em relação à posição dos romanos, a Bíblia foi clara, honre as autoridades. No livro de Pedro diz, submeta-se ao rei. E este Pedro que escreveu o livro de Pedro que está dizendo isso, e o Paulo que escreveu Romanos dizendo submetam-se ao governo, eles estavam debaixo do governo romano. E o governo romano, acredite, seu governo não pode ser pior que o deles. Estes romanos, eles eram muito duros. O governo romano era um governo muito duro. Governavam com mãos de ferro. Adoravam o César. Israel estava sob esse domínio e Paulo escreveu para obedecer o governo, a menos que te mandem adorar outro Deus. O que vejo no corpo de Cristo hoje é que esta verdade está muito corrompida, está totalmente quebrada. Ninguém olha mais o bem, só olha o que é mal. Não é uma questão, sabe, a honra se foi. Ah, mas você não sabe. Ele não mandou você obedecer porque eles são perfeitos. Jesus tinha 12 anos. Quando seus pais procuravam por ele, ele estava no templo. E ele voltou com eles. A Bíblia diz que ele obedecia. Naquele momento, aos 12 anos, ele era mais sábio que todos os rabinos que estavam o interrogando, os doutores da lei. Na hora do quem é quem. Sabe, as pessoas top, as pessoas VIPs de Jerusalém, as pessoas mais ilustres. Eles o interrogaram e ficaram maravilhados com seu entendimento. Aos 12 anos. Mas não era adequado ele ensinar. Eles ficaram maravilhados com as suas respostas, com seu entendimento e com as suas respostas. Ou seja, ele esperou que eles perguntassem. Não estava na hora dele ensinar. Existe algo lindo nesta moral. A beleza moral perdida. Ele é totalmente amável. Aos 12 anos ele sabia como se portar. Sabia mais do que eles, sabia mais do que seus pais. Porém a Bíblia diz que quando eles vieram, ele foi com seus pais e se sujeitou a eles. E o verso seguinte diz que ele crescia em sabedoria, em estatura e no favor.
no favor com Deus e com os homens. Deus vai cuidar de você, ninguém vai abusar de você. Quando você trabalha para o seu chefe e você ganha um salário da empresa, honre seu chefe. Ah, ele não merece respeito. Você faz pelo Senhor. O versículo que eu falei de Pedro diz: submeta-se às autoridades por causa do Senhor. Prega, pastor Prince, glória a Deus. Aleluia. Então, eu ia dizer algo muito bom agora, mas tudo bem. Às vezes, quando desvio um pouco da mensagem, eu creio que tem um propósito também, amém? Então, quando nós olhamos para todas estas coisas, vemos que ele está nos ensinando que o suprimento vem enquanto obedecemos, enquanto fluímos nele. E às vezes pode parecer atrasado, mas ele nunca se atrasa. Mas por que Deus faz isso? Por quê? Por quê? Quando a sola dos seus pés tocarem, o Rio Jordão se abrirá. Por quê? Porque Deus quer um povo que dependa dele. Ah, Deus, me dê a coragem, me dê o suprimento agora. Eu não quero ficar orando. Me dê a coragem já para um mês. Por que dizer, nos dê hoje o pão nosso de cada dia? É para orar de novo amanhã? Sim. Isso faz você falar com ele, faz você depender dele. É como alguns pais que eu conheço que dizem para os seus filhos: me liguem e falem comigo, porque cada vez que falarem comigo, um pouco de dinheiro vai fluir para você. Amém? Ele não dá às crianças uma grande soma, 1.000, 5.000, 10.000, que aí eles vão e nunca mais falam com o pai. Nunca mais ligam. Quando eles moram sozinhos e ligam, geralmente é dinheiro. São pais espertos que sabem administrar em porções. Faz voltar. Não é mesmo? De novo. Prega, pastor Prince. Porque o Senhor ensinou a dizer: dê o pão de cada dia. Deus disse para Israel: não guarde o maná virá, confia em mim, eu vou te sustentar todo dia. O seu maná virá. Não coma o maná de ontem, não guarde, não economize, não retenha. Amém? Mas alguns fizeram. Vocês conhecem a história. O que aconteceu? Encheu de vermes e ficou podre. É isso que acontece quando você não ouve. Gera vermes e fica podre. Amém? Então Deus dava o maná todo dia. Tinham que confiar. E agora que o custo de vida aumentou, o Senhor é mais que suficiente para fazer abundar. O nome dele é El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso. Mas como o suprimento virá? Isso é um assunto interessante. Jesus disse no Sermão da Montanha. Lembram? Não dá para servir Deus e o dinheiro. Então uma coisa é servir a sua empresa e buscar lucratividade e ser produtivo no lugar onde Deus te estabeleceu. Agora, viver para a riqueza, ansiar a riqueza o tempo todo, você não vai se satisfazer. Mesmo deitado em lençóis de seda, quanto tempo até enjoar? 1 mês, 2 meses? Um carro novo, quanto tempo para enjoar? 6 meses? E já começa a procurar outro. Entende? O que acontece então? Eu não sou contra estas coisas. O dinheiro deve ser usado, não para te usar. Amém? Jesus disse, não dá para servir Deus e o dinheiro. Jesus disse assim, veja o versículo do Sermão da Montanha. Portanto, digo a vocês, lembra daquele garoto de 12 anos? Agora tem 30. E agora, como homem, ele ensina. Como garoto, não era apropriado ensinar. Mas ele respondia. Por isso se maravilharam. Mas legal, voltando para a mensagem. Sermão da Montanha, Mateus 6. Digo a vós, não se preocupem com a sua vida. Não se preocupe com a sua vida. E eu preciso finalizar aquilo que eu falei. O terceiro dia, Abraão não sabia qual montanha. E a Bíblia diz neste versículo, no terceiro dia Abraão levantou os seus olhos e viu a montanha. Qual lugar? Monte Moriá. E mais tarde, no mesmo capítulo, ele vai chamar o Monte Moriá de Jeová Jirê. Aquela montanha se tornou o lugar da provisão. Então, no terceiro dia haverá cura, não como já aconteceu anteriormente na história da igreja. Você não pode olhar para a história da igreja e dizer, não havia muita cura no passado. Não diga isso. Porque havia muitas curas sim.
Muitos não se lembram disso. Amém? Mas haverá cura e haverá provisão no terceiro dia. Por quê? Porque o Monte Moriá é chamado de Jeová Jirê. Ele chamou de Jeová Jirê, porque no Monte Moriá ele será visto. Quem será visto? No mesmo Monte Moriá, onde Abraão ofereceu seu filho, e Deus o impediu de entregar o seu filho, simbolizando Deus entregando o seu filho. E este outro sermão que já compartilhei, Deus estava falando do seu filho. Porque no alto do Moriá, lá em cima, no ponto mais alto do Moriá, creio que Abraão teve uma visão, ele se virou e viu um cordeiro, não apenas aquele que estava preso pelo chifre, mas viu Jesus na cruz. E que ele viria 2000 anos após o tempo que Abraão vivia. Porque o ponto mais alto do Moriá é o Calvário. Estão aqui? É o Calvário, de onde vem toda a provisão. Amém? O perdão dos pecados, o dom da justificação, e não só isso. Cura para nosso corpo, paz para nossa mente, uma paz agressiva, que protege a nossa mente da ansiedade, da preocupação, da depressão. Amém? E também a prosperidade, não no sentido materialista, nem no sentido de ganância, mas ter mais que o suficiente para abençoar a outros. Essa é a vontade de Deus. Deus não conduziu a Israel a uma terra que tem leite e mel. O Senhor usou, vez após vez, a palavra a terra que mana. Em hebraico, é muito claro, é uma terra que flui, que mana. Não é uma terra que tem leite e mel, é uma terra que flui, que mana leite e mel. Entenda isso. Quem escreveu foi Deus. Então ouça, não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, você serve a Deus, então você vai ser alguém pobre, ok? Não fale sobre dinheiro, não sirva a mamão, ok? Ele não está dizendo que para servi-lo você tem que ser pobre. Veja todas as pessoas da Bíblia que serviram a Deus. Não tinham falta. Davi disse, o Senhor é meu pastor. E está me faltando muita coisa. Ai, ai, ai. Não. O Senhor é meu pastor e nada me falta. De nada tenho falta. Amém? Agora, ele diz, não sirva a Deus. Na verdade, ele diz, não é possível servir. É impossível, não dá para servir o materialismo e servir a Deus. Seja produtivo, amém? Significa que você não terá provisão? Ele nunca disse isso. Na verdade, ele disse, e eu não sei porque as pessoas não pregam da forma que Jesus disse. Certa vez, um discípulo, e graças a Deus por Pedro, rimos de Pedro por conta das perguntas que ele fazia, mas ainda bem que ele perguntava. Porque são as nossas perguntas, mas não teríamos coragem. É sempre assim, não é? Quando estamos em grupo e alguém quer me fazer uma pergunta, eles falam, Pastor Mark, diga isso. E aí ele diz, e aí todo mundo fica feliz, e até riem da pergunta, mas ainda bem que perguntou. E sempre tem essa pessoa. Graças a Deus por Pedro. Pedro fez essa pergunta. Vamos ler a pergunta de Pedro. Pedro disse a Jesus, veja, nós largamos tudo para te seguir. O que ele quer dizer com isso? Nós deixamos tudo para te seguir. É como se ele estivesse dizendo, e o que nós temos? Deixamos tudo para te seguir. E aí Jesus disse, a ideia aqui é, de pobreza, de falta, nós deixamos tudo. Veja a resposta de Jesus. Em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, diga casa, povo de Singapura. Eu acho que isto vale para outros países também. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs. E quando ele diz em verdade vos digo, é uma grande afirmação. É algo garantido. Eu estou dizendo para vocês, ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por amor de mim e por amor do Evangelho. E ele não disse abandonar, ele disse deixar, porque em certos momentos, por conta do Senhor, nós sacrificamos tempo com eles, não estamos com eles, porque estamos servindo ao Senhor. Hoje em dia é diferente, quando você chama alguém para servir ao Senhor, ele diz, deixa eu perguntar para minha esposa. Hoje a gente já não pergunta para o marido, pergunta para a esposa. Eu achei que fosse você que decidisse
Sim, eu tenho a palavra final. Sempre que estamos conversando, eu digo, sim, querida, essa é a palavra final. Sabe que lá no céu tem uma fila, sabe, fila? E na fila diz homens que são dominados pelas esposas. E até onde você consegue enxergar, essa fila vai embora. E aí tem uma única pessoa do outro lado. Não tem fila, só tem uma pessoa. E está escrito, homens não dominados pela esposa. É só uma piada, ok, irmãs? Homens não dominados pelas esposas. E só tem uma pessoa. E esse cara chega ali no céu. Nossa, que interessante, só uma pessoa. E perguntaram para o pastor Mark. Aí ele disse, como? Como é possível? E aí ele diz, eu não sei, minha mulher mandou eu ficar aqui. Então não é uma questão de abandonar, é a questão de... Se trata de sacrificar. Por causa de quem? Não é apenas sacrificar e não passar tempo com os filhos para fazer outra coisa, jogar bola. Amém? Não que eu seja contra. Eu não sou contra isso, ok? Eu só estou dizendo que para ter direito a isso, Jesus disse, por amor de mim e do evangelho. Sim, existe um sacrifício envolvido. Mas sabe, ninguém ganha de Deus na hora de dar. Ele diz tudo o que você deixou. Então tudo que você deixar, e ninguém jamais deixou tudo isso, jamais deixará de receber 100 vezes mais neste tempo. Em casas, irmãos e irmãs. E sabe por que ele diz no tempo presente? Porque as pessoas dizem, quando chegar lá no céu, andaremos nas ruas de ouro. Ele não disse que receberíamos. E veja, todos receberão 100 vezes mais. E além, nos céus. Mas agora, neste tempo, por que não pregamos isso? Por que não ouço essa pregação? Ele está falando de coisas espirituais ou físicas? Casas, irmãos, pais. Meus pais são reais. A minha esposa é real. Minha irmã é real. O meu irmão é real. Amém? Não é espiritual. E você receberá 100 vezes mais. E ele não disse você receberá mais 100. Entenda como quiser, mas ele disse 100 vezes mais. Mais 100 ou 100 vezes, de todo jeito, é muito mais. É muito mais. Jamais deixará de receber agora, neste tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, campos. Terras, Singapura. Terras, Singapura. Ele está falando que vai entregar terras. Eu orei por isso tempos atrás, porque alguns líderes cristãos me diziam que em Singapura não tem mais terras. E não dá mais para construir. Eu disse, Deus, eu sei que o Senhor pode, não sei como. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, eu confio em ti. Você está sentado num milagre. Está sentado num milagre. E a propósito, e você não precisa ficar em casa, você pode vir aqui. Venha, junte-se a nós. Todo o ambiente é diferente de assistir sozinho em casa. Em casa você pode se distrair fácil. Tá vendo? É fácil se distrair em casa. Amém? Então, você receberá quando? Agora, nesta vida. Casas, irmãos. E veja aqui, com eles, perseguição. Quando vem a prosperidade, é natural. Veja que a perseguição vem depois da multiplicação de 100 vezes mais. Você será perseguido. Confia em mim. Quando você prospera, as pessoas te perseguem. A perseguição não vem de um cachorro. Ela não vem de um gato. Não vem. Vem com alguém de 2 pernas e uma bocona, sabe? Vão te perseguir. Mas sabe, Jesus prometeu isso. Não dá para escapar. E aliás, caso esteja pensando, qualquer que tenha deixado pai, mãe, filhos, até mesmo esposa. Não quero deixar minha esposa. Mas esposa não está sendo mencionada no 100 vezes mais, amém? Casas, filhos, filhas, campos, terras e a perseguição. Veja que esposa não foi mencionado aqui. Receberá muitos irmãos, sim. Sabe, eu tenho que dizer que por causa do evangelho eu tenho recebido muitos irmãos e irmãs de todos os lugares do mundo. E estão assistindo agora, glória a Deus. Amen. E na era futura, agora ele está falando do futuro. O que terão no futuro? A vida eterna. E não porque abriram mão,
mas por causa de Jesus. Amém? Então, essa não é uma promessa para quando chegar no céu. Não, é para este tempo. Agora neste tempo. Diga comigo, agora neste tempo. Não ouça pessoas que querem barrar a tua prosperidade, mas sim. Eu vou finalizar aqui. Lembre-se, não sirva o materialismo. Voltando para o Sermão da Montanha, e Jesus disse, portanto vos digo, não se preocupe com a sua vida. Observe este portanto. Vocês sabem que eu já falei muito sobre isso. Muitos sermões da minha vida foram baseados nisto. Amém? Portanto vos digo, não se preocupem com a sua vida, com o que é a vez de comer, de beber, com o que é a vez de vestir. Porque os gentios, aqueles que não creem, pensam nisso. Mas vocês têm um Pai. Eu amo isso. Seu Pai Celestial sabe o que você precisa. Mas veja que ele começa com portanto. E este portanto significa que existe algo anterior. Por isso que é portanto. E o verso que antecede, ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. É o mesmo Jesus falando. Porque haverá de amar a um e odiar ao outro. Ou será leal a um e desprezará ao outro. É impossível servir a Deus e ao dinheiro, mas isto não significa que você terá falta. Quando você serve a Deus, veja, uma coisa é você prosperar, entenda, prosperidade material apenas. Existem muitos pobres com muito dinheiro. E existem muitos cristãos verdadeiramente prósperos. Dentro e fora. Vocês estão aqui? Então, ele está dizendo que não dá para servir a Deus. Veja bem, o sentido é o seguinte, eu vou à igreja no domingo se não houver nada mais que eu tenha que fazer para trabalhar, para ganhar dinheiro, para construir meu patrimônio. É sempre sobre dinheiro, dinheiro, dinheiro. Isto está além. Pessoas que sacrificam tempo com a sua família pelo dinheiro. É o contrário do que Jesus disse. Não é por minha causa nem do evangelho, é por dinheiro. Qual é o problema de você dirigir um carrão? Você pode dirigir bem rápido, passando... Geralmente tem algo para compensar. Ele tem que provar. Novamente, eu não tenho nada contra isso. Tem gente que gosta de relógios. Cada um tem o seu próprio gosto. Tem relógios lindos. Semana passada eu visitei uma loja e me mostraram como o relógio é feito. É muito lindo. Mas, sabe, viver para ter um relógio? Você perdeu a oportunidade de ver seus filhos crescendo por causa de um relógio? Por aquele carro? Por aquele carro? Por este relógio? Não tem paz. Você está ganhando como nunca ganhou antes, mas perdeu a sua paz. Você vive estressado. Não dorme bem. Perdeu muitos amigos por perseguir a mamon. Não dá para servir a Deus e a mamon. Aliás, mamon é uma palavra que vem do aramaico. Jesus falava aramaico. O hebraico e o aramaico era como se fosse uma gíria, como o Hokkien e o mandarim. Hokkien não é uma língua. Ensinamos as pessoas que não é. É uma gíria. Aliás, não é uma gíria, é um dialeto, ok? O aramaico era um dialeto. E com a ideia para personificar o materialismo, riqueza, chamava-se mamon. Mamonast. Em aramaico, mamon é como quando comparamos a sabedoria a uma mulher. Abrace-a e ela te abraçará. Amém? Isso é personificação. Então, personificar a riqueza é mamon. Não dá para servir Deus e mamon. Ele se referia a dinheiro. Então, Deus quer que você tenha pouco? Não! Não se preocupe sobre essas coisas. Veja o que ele diz ali. Eu já estou finalizando, ok? Mas não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, todo dia você terá problemas, então não se preocupe com o dia de amanhã. Ou seja, a graça que eu te dou é apenas para hoje. Ele quer que você viva agora. Muitas pessoas vivem o amanhã hoje. Ou vivem o passado hoje. O passado é como, se eu tivesse feito isso, feito aquilo, ou tivesse nascido
rico. Ah, se eu tivesse tido sucesso nisso. Ah, se eu tivesse ido para a universidade. Ah, se meus pais. Ah, se eu tivesse. Ah, se. E viver no futuro é como: e se? E se isso acontecer? E se? E se? Se eu tivesse? E se? Você está aqui hoje. Todo dia é precioso. Porque o tempo voa. Quando eu vejo o meu Justin crescendo, eu penso... Ele falou outro dia, acho que os molares estão nascendo. E ele disse, a dentista me falou que os molares nascem geralmente aos 12 anos. E eu disse, menino, você tem 10. Você tem 10 anos ainda. Sabe, eu falei com a minha mãe. Que minha mãe? Minha esposa. Minha esposa disse, ele come muito queijo. Ele ama queijo. E é por isso que esse dente está nascendo. Ah, cara, é tão rápido. Ele era tão pequenininho. Eu sei que vocês também passaram por isso. Quando seus filhos cresceram. Parecia que eles iam ser pequenos para sempre. É claro que eu sabia por causa da Jéssica, mas a gente ainda fica pensando. Amigo, a cada dia tem a graça suficiente. Viva o dia de hoje. Não viva no futuro. Os especialistas em saúde mental dizem que as pessoas que vivem no presente têm saúde mental. Jesus falou isso lá atrás. Economize dinheiro. Ouça-o. Busque nele. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Cada dia tem o seu próprio mal. Não existe graça. Eu te dou o maná, eu te dou a graça para hoje. Presente, eu te dou a paz, mas não é para ser usada amanhã. Quando o amanhã chegar, a graça estará lá. Assim como o maná que vinha todo dia. Ok? Vocês estão aqui? E como obter essa provisão, Pastor Prince? Como eu faço? E eu vou encerrar por aqui. Por muitos anos, eu pensei que, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, eu achava que ele tinha partido o pão. A Bíblia diz que ele fez 5 coisas, o número da graça. Ele recebeu os 5 pães e 2 peixes, tomou em suas mãos, olhou para os céus, número 2. Em toda a nossa necessidade, a provisão vem de lá. Sabemos que no reino de Deus não existe falta. Só é invisível. E invisível não significa. Aquilo que não é tangível não quer dizer que não é real. Na verdade, aquilo que é invisível é eterno. Agora já estou entrando no próximo culto, então grava esse ponto que vamos continuar daqui. As ondas, as frequências sempre existiram e existirão. As ondas, elas sempre estiveram aí. O ar que nos cerca. Amém? É eterno, mas não é visível. Amém? Na verdade, a Bíblia diz que aquilo que você enxerga é temporal. Envelhece e morre. Mas veja isso. Então, vamos lá. Número 1, ele pegou os peixes. Olhou para o céu porque é de lá que vem a provisão. Ele é o nosso padrão e está nos ensinando de onde e como vem a provisão. Olhe para o céu. Ele agradeceu, ele louvou a Deus. Foi a terceira coisa. Deu graças. Número 4, ele partiu os pães. Número 5, ele deu aos seus discípulos. Ok? Quando multiplicou? Quando foi a multiplicação? Por anos eu entendi que foi conforme os discípulos davam. Amém? 5.000 homens, sem contar mulheres. Algo em torno de 10 a 15 mil pessoas, incluindo as crianças. Enquanto eles davam, uau, mais pão, uau, mais pão, mais pão. A multiplicação. Mas, veja esse versículo no relato de Lucas. Veja nos evangelhos sinóticos e em todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas e também João. Todos relatam a mesma coisa, então deve ser muito importante, porque todos relatam a mesma coisa. Mas esse é o relato de Lucas. Tomando os 5 pães e 2 peixes, tomar 1, olhando para o céu, 2, deu graças, 3, os partiu, 4, e entregou, 5. Ele entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Podemos dizer que é mais do que o suficiente? É mais que o suficiente? Na verdade, Felipe disse... Nem que tivéssemos 2.000 denários, onde podemos ir e comprar? A solução seria ir e comprar para estas pessoas famintas. As pessoas acham que a solução ainda é comprar, mas a solução de Jesus é elevada. Mesmo que houvesse dinheiro para comprar, que seria o salário de metade de um ano, só teria um pouquinho para cada um. Veja que o texto
em João diz que cada um poderia receber apenas um pouco. Ou seja, mesmo que houvesse dinheiro suficiente para comprar, cada um receberia apenas um pouco. A mentalidade de escassez está no homem, está na carne. Cada um recebe um pouco. Agora, veja o que Jesus fez. Olhou para os céus, porque a provisão vem de lá. Sabe quando multiplicou? Ele abençoou e os partiu, os pães e os peixes. Veja, ele pegou 5 pães e 2 peixes. E ele partiu os 5 pães e os peixes. Eram pequenos peixes, 2 peixes. Veja isso. Qual parte? Em qual momento o milagre aconteceu? Quando ele olhou para o céu? Quando? Em qual momento? Enquanto eles serviam? Por anos eu entendi que foi nesse momento. E eu já preguei isso. Multiplicou nas mãos deles. Mas aqui está a resposta. Se você observar os verbos, diz tomou, é passado. É algo definitivo. Ele olhou para o céu, também é passado. Especialmente no grego. E o Novo Testamento está em grego. Ele abençoou, ele agradeceu, está no passado. Mas o texto diz que ele entregava aos seus discípulos. Ele permaneceu entregando. Das mãos de quem? Das mãos de Jesus. Ele permaneceu entregando. Essa outra versão diz assim, esta é a versão mais correta. E permaneceu entregando os pães e os peixes aos discípulos. Ele se manteve entregando, se multiplicou nas mãos dele. A NASB diz, ele entregou aos seus discípulos vez após vez. Vez após vez, os peixes e os pães. Os pães e os peixes. Aqui está Felipe. Aqui está Pedro. Significa que eles tinham que ir até as pessoas, dar, provavelmente usando as próprias roupas, mas obviamente em algum tempo eles tinham que parar e voltar para Jesus. Eles tinham que voltar e buscar dele. De novo e de novo. E essa, meu amigo, é a grande chave. É voltar para Jesus vez após vez, porque ele permanece entregando. Amém? Já faz quantos dias que você não tem conversado com o Senhor? Você não sabe que ele é a fonte que permanece doando e você não está buscando para receber? A resposta é: permaneça buscando nele. E aqui eu encerro. Ele permaneceu entregando. Então, cada vez que o buscamos, temos que buscar nele a provisão. Você deve ansiar receber dele. Eu gostaria de ter mais tempo para mostrar para vocês que todas as vezes que alguém se aproximava de Jesus, Jesus fortalecia. Se estavam doentes, eram curados. Se estavam cegos, passavam a ver. Alguma coisa acontecia, alguma coisa recebiam. Alguma coisa era liberada quando estavam na presença de Jesus. E eles não davam nada para Jesus. Nós achamos que nós que doamos algo para ele. Mas ele é o grande doador. A graça é uma dádiva. Ninguém ganha dele na hora de dar. O que significa, igreja, que nós temos que sempre voltar e buscar nele. Permaneça voltando e buscando o pão nele. Porque ele é o grande doador. Ele jamais cessa em dar. E nós não devemos parar de buscar, de voltar nele. Vez após vez. E de novo, e de novo. O suprimento que você recebeu no passado não é suficiente para hoje. Permaneça buscando. Ah, Senhor, por que o Senhor não me dá o suprimento do mês? Porque você não voltaria. Então volte para ele e diga: Pai, a conta de energia está cara, o custo de vida como um todo está subindo, mas eu estou aqui, Senhor. Nada pode te surpreender. E só pelo fato de estar em sua presença, algo se transforma. Amém? Ele permanece doando. Você está aqui para receber? Eu sempre vejo o meu tempo com o Senhor como alguém que me dá antes mesmo de eu pedir, antes de ajoelhar para falar. Ele permanece dando. Aqueles dias, aqueles momentos que passaram, que não passamos tempo com Ele, já se passaram. Vamos começar hoje. Você está aqui. Você buscou por Ele hoje. Algo foi liberado. Algo foi entregue. Por favor, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Agora, amigos, se você ainda não recebeu, e agora Ele está entregando salvação, perdão dos pecados, um novo nascimento, você pode nascer de novo. Sabe, você não gosta da sua vida, como você é, eu quero te dizer que você pode nascer de novo. Nascer como filho de Deus, segundo a sua justiça. Você pode nascer na família real, nascer na realeza, sim, novamente. Se este é você, onde estiver,
Faça essa oração de coração. Vou te ajudar. Diga: Pai Celestial, eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, e eu creio no meu coração, porque Cristo morreu pelos meus pecados e morreu em meu lugar, e ao terceiro dia foi ressuscitado dos mortos. E naquele momento eu fui justificado. E porque o Senhor me justificou dos meus pecados, me absolveu de todos eles, então Jesus ressuscitou dos mortos. Obrigado, Pai. Agora eu sou filho de Deus. Meus pecados foram perdoados. Encha-me agora com seu Espírito Santo. Ensina-me a te seguir todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. E todos dizem amém. Fique de pé, igreja. Podem ficar de pé. Aleluia. Levante as suas mãos, aqueles que estão neste lugar, aqueles que estão em casa, online. Que nesta semana o Senhor te abençoe, você e seus entes queridos. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos do pai Abraão, com as bênçãos de Deuteronômio 28, com as bênçãos do Salmo 23. Que o Senhor te abençoe com a terra que mana leite e mel. Que isto se manifeste nos próximos dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Preserve você e os seus familiares nesta semana de toda infecção, de todo mal e de todo perigo, do homem mau e de todo poder das trevas. Que o Senhor levante o seu semblante, sorria sobre você e conceda a você, ao seu coração e no coração da sua família, a sua maravilhosa Shalom, a sua paz, para guiar a sua mente, livrando das preocupações nesta semana, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Deus te abençoe. Vejo vocês na semana que vem.